Desde o anúncio do Steam Deck baseado em Linux pela Valve, o interesse em jogos no Linux aumentou bastante. E no vídeo de hoje, com o apoio da Tribe, eu vou te mostrar um pouco mais do cenário atual de games no Linux, fazendo comparações lado a lado com o Windows. Dessa forma você pode ter uma noção de como está a evolução dos sistemas para essa finalidade. Se você também quiser ir além de ser um usuário básico de computador e começar a criar projetos através de programação, saiba que a Tribe pode ser um excelente caminho para você. A Tribe é uma escola de alta qualidade onde você aprende a programar e a trabalhar, e os estudos são online, com mais de 1.500 horas de formação em mais de 100 empresas parceiras para te ajudar a se colocar no mercado de trabalho. Outra coisa super legal é que você tem a opção de começar a pagar só quando estiver trabalhando. E olha que 94% dos alunos formados já estão trabalhando em até 3 meses depois da formatura. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você saber um pouco mais. Há algumas semanas eu montei um novo PC Gamer aqui no canal e isso permitiu que eu fizesse um dual boot nele com o Windows 10 e o Pop! OS 2104. E como os dois sistemas estão rodando exatamente no mesmo hardware, esse é o ambiente ideal para a gente fazer algumas comparações. Num belo sábado desses aí, eu passei toda a tarde com a galera do canal de Linux na Twitch, fazendo e refazendo testes, e eu não queria deixar passar a oportunidade para agradecer o apoio que nós recebemos naquele dia. Muito obrigado. Fazer comparativos Linux e Windows assim serve como evidência anedótica, sinceramente, porque na prática existem tantos fatores que podem alterar o resultado que chega a ser até meio injusto. Não só são sistemas operacionais diferentes, mas tem outros fatores. Para você que não é chegado no mundo Linux, não existe realmente um padrão para algo acontecer. E ao mesmo tempo que isso é uma vantagem, é também uma desvantagem. Eu recomendo que você veja o meu vídeo sobre o Steam Deck, onde eu te contei um pouco sobre a evolução do Linux como plataforma de games em PCs nos últimos anos. Assim você pode entender como as coisas funcionam um pouco melhor. É importante salientar que nós fizemos os testes das formas mais cruas possíveis. Isso quer dizer que nós tentamos usar benchmarks fixos e presets onde foi possível. Dessa forma, a gente pode usar as mesmas configurações tanto no Linux quanto no Windows. Nos games que não tinham benchmark fixo, nós tentamos percorrer as mesmas partes dos mapas aí para ter um comparativo minimamente justo. Como qualquer jogo de computador e qualquer sistema operacional, sempre tem formas de você ajustar pequenos detalhes que os presets podem não cobrir para otimizar a performance e ganhar alguns frames aqui ou lá. Coisa que a gente não fez, já que algumas configurações podem variar também de sistema para sistema. Então a ideia era fazer o comparativo mais igualitário possível. Existem diversos sistemas Linux no mercado com interfaces diferentes, com versões diferentes do kernel. Há também a questão de resolução dos monitores. Adicione a esse molho aí versões nativas de jogos que usam APIs gráficas diferentes como OpenGL e Vulkan, com versões que usam alguma das versões do Proton e podem performar melhor com uma ou com outra. Ainda tem o Proton GE. No Windows nós temos games que podem usar versões diferentes do DirectX e quando rodado no Linux esses games podem usar a implementação de XVK ou a VKD 3D para rodar games que são DirectX 12 no Linux. Enfim, é fácil perceber como pode parecer simplesmente fatores demais para se considerar um páreo realmente justo. Por isso a força da galera da Twitch foi essencial. Nós passamos praticamente 4 horas só para capturar a cena. O que nos leva a como esse benchmark foi feito. Temos aqui um processador Ryzen 7 2700X, 16 GB de RAM e uma GTX 1050 Ti. E se você está aí se perguntando por que esse hardware, por que esses sistemas? Bom, simplesmente porque são os sistemas que eu uso para jogar e que tem boa performance. E na questão de hardware é o que eu tenho no momento para esse setup. Esses testes podem não representar um cenário como um todo, mas sim parte dele. Da mesma forma, há algumas semanas nós rodamos um Linux versus Windows e um computador bem fraquinho com processador Atom e o resultado foi bem interessante, usando uma distribuição Linux diferente naquele caso. Na descrição eu vou deixar o link da versão completa dos benchmarks, já que eles são bem longos para nós colocarmos eles na íntegra nesse vídeo, então você pode conferir depois se você quiser. As imagens foram feitas através de uma placa de captura, então nós não temos perda de performance por conta da captura de tela através de algum software, como um OBS da vida ou algo assim, e nós tivemos uma seleção vasta de jogos com estilos bem diferentes. Tirado isso do caminho, essas explicações que eu achei importante colocar,
a gente começa pelo CSGO. Quando a Valve lançou o Steam para Linux lá por 2013, mais ou menos, CSGO foi um dos primeiros títulos a chegarem no sistema. Enquanto no Windows ele usa o DirectX 9, no Linux a versão nativa para o sistema usa OpenGL, uma API gráfica de código aberto que foi e ainda é, na verdade, muito utilizada para diversas partes da indústria, incluindo até dispositivos móveis. Todos os games dos nossos testes rodaram em Full HD e no caso do CS nós usamos o preset Low, apenas deixando a renderização multicore ativada. Esse preset foi uma sugestão da galera da live, já que é assim que a maior parte do pessoal que joga competitivo geralmente prefere jogar. Nós usamos um mapa da comunidade que funciona como um benchmark, então podemos observar aí exatamente a mesma coisa lado a lado. Do lado direito nós temos o Windows, do lado esquerdo nós temos o Linux, e apesar de ver o Windows atingir taxas mais altas de FPS em alguns momentos, em sentido prático você poderia jogar sem maiores problemas em qualquer um dos sistemas operacionais. Sem dúvidas, o ponto que exigiu mais aqui foram as smokes, onde a diferença das mínimas que eu percebi entre os dois sistemas pode até ficar dentro de uma margem de erro. O CSGO poderia se beneficiar de um port para Vulkan, eu imagino, da mesma forma que o Dota 2 se beneficiou. Existe também um projeto chamado Zinc, que promete implementar o OpenGL sobre o Vulkan no futuro, mas por enquanto ainda nós não temos nada funcional nesse sentido para esses games, pelo menos nada que eu conheça. Outro jogo que nós testamos foi o Dirt Rally, mais uma vez Linux do lado esquerdo da sua tela, o Windows do lado direito. Dessa vez nós rodamos os benchmarks em duas qualidades diferentes. Dirt Rally também é um jogo com port nativo para Linux e assim como o CSGO usa OpenGL, enquanto do Windows, nesse caso, ele usa o DirectX 11. E olha só que curioso, mais uma vez as observações são parecidas. Dessa vez o Windows leva um pouco mais de vantagem pelo que eu percebi. Não é como se a performance no Linux te impedisse de jogar de alguma forma. Se você desligar o contador de FPS, a sua imersão não seria quebrada. Isso é o mais importante, que o digam os consoles travados a 30 FPS que nós jogamos por muitos anos. Porém, é notável o quanto aqui nós temos uma taxa de quadros que praticamente fica acima de 100 FPS por todo o percurso no Windows, enquanto que no Linux acaba oscilando para baixo um pouco mais. Fizemos um teste também no High com esse mesmo jogo e é curioso como em gráficos mais pesados a diferença foi menor do que ali rodando no médio. Com o Linux até tendo momentos de maiores taxas de quadro, eu realmente não consigo entender o que está acontecendo aqui. Mas na média o Windows ainda teve seus 15 FPS a mais, se olharmos para a mínima, ainda que não tenha caído de 60, o que é muito bom, fica bem abaixo da mínima do Windows. Para o próximo teste, Doom 2016. Eu não tenho o Doom Eternal, ele ainda está caro, mas é um daqueles games interessantes porque mesmo no Windows nós podemos rodar ele com o Vulkan. No Linux ele roda via Proton, sendo um dos games da whitelist da Valve inclusive. Como não temos um benchmark fixo aqui, eu tentei jogar as mesmas fases de uma forma mais ou menos parecida, em qualidades diferentes também e em mapas diferentes, começando no modo Ultra. Primeiro no mapa Agent Facility, que é um mapa mais fechado, e depois no Kadmir Sanctum, que é um mapa um pouco mais aberto. Nós testamos o jogo também no High, mas a diferença é pouco significativa. Aqui eu percebi que em geral o Windows também roda com números ligeiramente mais altos, mas mais uma vez completamente jogável em qualquer um dos sistemas com pouquíssima diferença. Aliás, tem um aspecto que eu ainda não tinha comentado, mas como agora nós estamos rodando o primeiro game com Proton dessa lista, é muito interessante ver como APIs gráficas diferentes e métodos diferentes para gerar imagens, seja no CSGO, seja no Dirt Rally e agora no Doom, gerem imagens tão parecidas sem diferenças notáveis em sombras ou efeitos, o que mostra o quanto o Proton evoluiu. A nossa próxima parada é a mina de ouro da Rockstar, o já clássico GTA V. Nesse caso nós temos sim um benchmark fixo novamente, o jogo no Windows roda com DirectX 11 e no Linux através do Proton ele roda com DXVK, que é a implementação do DirectX 11 no Vulkan. Rodamos o teste com texturas no High e com o FXAA ativado e o restante no normal. Mais uma vez, sugestão da galera da live. E existe um momento em particular do benchmark que a diferença de Linux e Windows se torna bem grande, que é a parte da ponte, onde começa o trecho do avião. Ali é que nós vemos realmente a maior diferença. Curiosamente, no restante do mapa a diferença é bem menor em favor do Windows, com o Linux até apresentando alguns números maiores por alguns instantes. Naquele momento de maior diferença, o jogo ainda ficou com uma taxa de FPS acima de 85 no Linux, então, mais uma vez, sem problema para você jogar. E agora chegamos no jogo que fritou essa placa praticamente,
Metro Exodus. E nesse game em particular, aprendemos algumas coisas interessantes. No Windows, o jogo só roda em DirectX 12, ao menos não apareceu nenhuma opção para mudar isso nas configurações ali do jogo. No Linux existem algumas opções, existem variações. O que você está vendo agora é o jogo rodando no médio com o Motion Blur desligado usando o VKD 3D, que é a implementação do DX12 no Vulkan. O VKD 3D é relativamente novo se comparado com o DXVK, que é a mesma coisa ali, mas para o DirectX 9, 10 e 11 no Proton, e ainda requer alguma otimização. Essa foi a primeira vez que eu vi ele em ação, para falar a verdade, e olha, apesar das oscilações, em muitos momentos a performance é relativamente similar, especialmente considerando que existe uma camada de compatibilidade ainda em cima do jogo. Nesse caso em particular, eu não consegui repetir exatamente os mesmos passos todas as vezes, então aqui eu editei para que as cenas se passassem mais ou menos nos mesmos lugares e a comparação fosse um pouco mais justa, mas como você pode ver, não é tão fácil assim ajustar quadro a quadro. Mas eis aqui algo interessante. Metro Exodus tem uma versão nativa de Linux e eu escolhi rodar ele pelo Proton para ver como o VKD 3D funcionava. Mas rodando a versão nativa em Vulkan, não só nós temos frame times mais contidos, como temos uma melhoria interessante de performance. O momento mais pesado dessa gameplay é a parte onde você queima as teias de aranha e o monstro meio que salta ali na sua cara. E o desempenho é bem parecido, caindo na margem de erro novamente. Depois da provação que foi o Metro Exodus, testamos também Shadow of Tomb Raider, que tem um benchmark fixo, usamos o preset High simplesmente. Shadow of Tomb Raider também tem versão nativa de Linux, mas ali no Mango HUD nós vemos a indicação não do Vulkan, não do DXVK ou do OpenGL, mas sim de um tal Feral 3D. A Feral Interactive é a empresa que fez o port do jogo e essa tecnologia parece ser meio que um DXVK interno deles. Então no fim das contas é Vulkan que está rodando ali, ao menos foi o que o Reddit me disse. Vamos tentar confiar. É um jogo que pode ser consideravelmente pesado para essa placa, em geral eu percebi uma oscilação de 5 ou 7 FPS a mais na versão de Windows, que roda em DX12, e às vezes um pouco menos até. Fizemos o mesmo teste no preset médio, mas a diferença de oscilação é insignificante praticamente. Para você ter uma ideia, rodando no High, a média que o benchmark fixo mostrou foi 35 FPS para o Linux e 39 no Windows, e rodando no preset médio foram 36 FPS no Linux e 41 no Windows. Existe aí um limiar favorável ao Windows, mas na hora de jogar é de se esperar que a sua experiência seja bem parecida independentemente da plataforma. Testamos também The Witcher 3 usando o preset alto tanto nas configurações gerais como nas post-processing. O frame time deu uma oscilada braba aqui no Windows, mas em termos de quadros por segundo, mais uma vez a experiência é até que bem semelhante. Você vai conseguir flagrar aí o Linux dando mais quadros às vezes, o Windows fazendo isso também, dependendo do ponto do mapa. Infelizmente, aqui também eu tive que tentar andar pelo cenário de forma parecida, mais ou menos nos mesmos lugares, tive que fazer uma ediçãozinha aqui para bater os quadros mais ou menos certo. E assim como no Tomb Raider, temos aqueles 4 ou 5 FPS a mais no Windows. Nessas condições, nesse hardware, nessas configurações. O Proton certamente ainda não atingiu todo o potencial que ele poderia atingir, mas o que ele consegue fazer é incrível. Eu mesmo já venho jogando no Linux há muitos anos. Se os desenvolvedores lançarem suporte nativo para Vulkan em seus títulos, como acontece com o Doom, já que é uma API open source, de baixo nível e multiplataforma, qualquer porte para Linux ou compatibilidade via Proton vai se tornar bem mais tranquila, eventualmente até evitando a necessidade de portar propriamente dito. Eu ainda acho que o Proton e o Vulkan podem melhorar demais a ponto até de ultrapassar as versões de Windows em alguns cenários, porque como você pode ver, ao menos nesses jogos, nesse hardware, nessas circunstâncias, as diferenças não são gritantes ainda que existam. Como um sistema operacional de computador não serve apenas para jogar, mas ele lida com os seus dados também, eu acho que o conjunto de privacidade e gratuidade que os sistemas Linux geralmente têm e essa performance para jogos atualmente já seria o suficiente para muitos jogadores preferirem jogar por ele. A Microsoft precisa de competição no mundo PC Gamer também, assim como tem a concorrência da Sony nos consoles. É uma situação onde todos podem ganhar, mesmo quem preferir não jogar usando Linux, sem problema, né? No momento desse vídeo, alguns jogos ainda não rodam no Linux desktop, especialmente alguns jogos multiplayer online que usam sistemas anti-cheat, especialmente o BattleY e o EAC, que são bem famosos e usados por vários títulos.
A boa notícia é que a Valve parece estar trabalhando para fazer eles funcionarem no Linux até o final desse ano para o lançamento do Steam Deck. Então, se você curte a ideia de competitividade no mercado ou curte Linux simplesmente, jogar os games que rodam no Linux pode ser uma forma bacana de você apoiar esse movimento e uma competição mais saudável no mercado. Qualquer teste assim claramente depende do cenário. E o simples fato de nós podermos fazer uma comparação sem poder dizer que o Windows é melhor por uma grande margem, pelo menos nesses jogos, como era há alguns anos, já diz alguma coisa sobre a evolução do Linux como uma plataforma para games. Até a próxima.